Muito bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre CAT, Comunicado de Acidente do Trabalho. Para abranger um pouco mais os temas dessa aula, nós vamos entender com esta introdução como funcionará a aula sobre CAT. Então, a aula de Comunicação de Acidente do Trabalho, ela abordará a importância desse documento no âmbito da segurança e saúde ocupacional. A CAT será um registro obrigatório, que deverá ser feito em casos de acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais. Serão discutidos os procedimentos para a emissão da CAT, prazos legais e as consequências de não cumprir essa exigência. Será enfatizada a relevância da CAT para garantir os direitos do trabalhador, acesso a benefícios previdenciários e ações preventivas para evitar acidentes no âmbito de trabalho. Tá? Então, uma vez que eu entendi a CAT, o que é a CAT, agora eu falo, né, o motivo de se abrir a CAT, o como se faz isso e tudo mais. Então, a CAT ela está prevista no decreto 142 de 21 de julho de 1992. Então, para que serve a CAT? A CAT é para que você tenha direito a benefícios previdenciários em caso de aposentadoria especial, em caso de você ter a necessidade de ter um benefício do INSS. A CAT ela acaba sendo uma maneira de comprovação do que ocorreu e também ela gera a estatística de acidente de trabalho no Brasil, por isso que a empresa é obrigada a abrir a CAT. Tá? Então a empresa ela deve comunicar o acidente de trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte à ocorrência, ou seja, se a pessoa se acidentou hoje, então o técnico de segurança tem até amanhã para abrir essa CAT, desde que não seja em uma sexta-feira. Toda CAT que acontece um acidente numa sexta-feira, então nós podemos abrir a CAT na segunda, ou sempre que temos um feriado prolongado e tudo mais, eu tenho um acidente hoje, amanhã é feriado, aí eu tenho o sábado e o domingo, então eu abro na segunda-feira, sendo a segunda-feira dia útil. Se sexta e segunda, que é um caso muito difícil de acontecer, mas se sexta e segunda são feriados, então o acidente ocorreu na quinta, eu posso abrir a CAT até então a próxima terça-feira. É um dia útil, tá? Então o primeiro dia útil seguinte, no caso, né? Então, se ocorreu na quinta, sexta é feriado, segunda é feriado, só então na terça-feira. Agora, ocorreu na segunda e terça não é feriado, eu já tenho que abrir na terça a CAT, tá? Então, se eu não faço isso, a empresa está sob responsabilidade de pena de multa, tá? Então, essa comunicação, ela se refere a este artigo e receberão a cópia fiel do acidentado e os seus dependentes, bem como o sindicato que a corresponde. Então, a gente tem que enviar a CAT também para o sindicato, também para a pessoa, só que hoje nós não emitimos mais o formulário, que é como está aqui na lateral, tá? Esse formulário que nós temos aqui hoje, ele na verdade ele vai ser emitido através do e-social, que nós vamos preencher alguns dados de acordo com cada sistema que nós teremos disponibilidade, né? Porque cada empresa trabalha com um sistema diferente, com uma sistemática diferente. Então nós fazemos a emissão da CAT e na sequência, então, nós fazemos as comunicações necessárias. Caso haja falta de comunicação da parte da empresa, isso pode ser formalizado pelo próprio acidentado. Tá? Então, os seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que assistiu ou qualquer outra autoridade pública, não prevalecendo nesses casos o prazo previsto nesse artigo. Tá? Então, também pode acontecer isso, da empresa se negligenciar. Existem outras maneiras da CAT ser aberta, que isso é um direito do trabalhador. Tá? Então vamos lá, uma vez que eu entendi isso, o que pode gerar um acidente? Eu tenho que evitar o acidente. Então, acidente ele pode acontecer por condição insegura ou por ato inseguro. Então eu vou, de alguma maneira, tentar evitar essas situações. Tá? Então o que é a condição insegura? Nós estamos literalmente nos referindo a situações que possam expor diretamente a vida ou a saúde do trabalhador. Né? Falta de manutenção de máquinas, falta de EPI, falha mecânica, etc. Então, um exemplo de condição insegura, olha a condição dessa máquina. Tem barreira de proteção nenhuma, está fora do padrão, por exemplo, da NR12. Né? Deixa eu colocar aqui a minha câmera um pouquinho mais de lado aqui para ficar mais fácil.
Então olha lá, não tem nenhuma proteção aqui, né? Então a pessoa que está trabalhando fica exposta. Lembrando que aqui tem uma condição insegura também, né? Mas nós já vamos falar sobre... nós temos um ato inseguro, além da condição. Então já eu falo sobre o ato inseguro aqui, tá? Então, quando eu falo de condição insegura, é a falta de proteções necessárias, falta de equipamento de proteção e tudo mais. Quando eu falo de condição insegura, né? Eu tô lembrando que tem a ver com o ambiente. Mas e o ato então, Abel? O ato inseguro, olha aqui, ó, o camarada falando no celular vai cair num buraco e não vai dar muito certo. Então, ou seja, o ato inseguro, quando nós falamos de falhas humanas, podemos caracterizar essas atitudes, né, como atos inseguros. Nesse caso, devemos levar em consideração que o fator pessoal de segurança vem ser uma atitude que favorece a perigos e riscos. Então, eu tenho que evitar tomar atitudes que me levem a estar exposto a perigos e riscos para que evite também de acontecer acidentes comigo, tá? Então, temos um estudo que é chamado de pirâmide de Bird. O que é a pirâmide de Bird, Abel? Então, esse rapaz aqui chamado Frank E. Bird Jr., em 1969, ele fez um estudo, né, que se chama pirâmide de Bird, ou ICNA, que seria do inglês Insurance Company of North America, né, o estudo da ICNA, que fala que a pirâmide de Bird ela é o resultado estatístico que representa o marco histórico na segurança, que ela fala que para cada acidente grave nós temos 10 acidentes humanos leves, 30 acidentes com dano material e 600 quase acidentes. Ou seja, se eu trabalhar aqui na base da pirâmide, eliminando esses quase acidentes, ou esses 30 acidentes com dano material, então eu consigo também eliminar o acidente grave e também os acidentes humanos leves. Então eu sempre tenho que trabalhar aqui, ó, nessa base da pirâmide, eliminando os quase acidentes, tá? Uma vez que eu entendi isso, fica mais fácil de fazer essa análise. Então olha que interessante aqui, ó. Eu tenho exemplos de estar em adequadas condições físicas ou psicológicas que podem me gerar um acidente. E aí, se eu tiver um acidente, vou me machucar, vou ir para o médico. Se a pessoa, infelizmente, chegar a óbito, vai ser até o caso ser levada para o Instituto Médico Legal e que vai ter que ser aberto a CAT de uma ou outra maneira. E nós não queremos que isso aconteça. Então, o que eu tenho que evitar? Condições que eu fique exposto a possíveis acidentes ou doenças, tá? Então eu tenho o caso de burnout, eu tenho o caso aqui do rapaz que está trabalhando exposto na máquina sem proteções adequadas, que são condições que podem me levar a acidentes ou doenças, tá? Então eu tenho que entender isso para que eu tenha uma melhor condição de segurança no meu dia a dia, ok? Então, por hoje é isso. Você concluiu a aula de hoje, parabéns por chegar até aqui, eu tenho certeza que essa aula ela foi de grande valia para você. Lembrando, essa é apenas uma aula de um conjunto de aulas que nós temos ainda pela frente, então não perca o seu foco e vamos até o final e até a próxima aula.